Pam, pam, param, pam, 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 param, pam, pam. Pam, pam, param, pam, 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 param, pam, pam. Esbofete, venha menina, vai começar mais uma aula. Galerinha, podcast, uma dica para vocês. A dica é como estudar. Eita galerinha, como estudar? Essa é uma das maiores dúvidas dos estudantes, dos vestibulandos, né? E até dos concurseiros, né? Muitas das vezes eles se sentem completamente abandonados frente a um grande volume de material, né? Que terão que encarar. Materiais, estudos, né? Ferramentas, apostilas. Bom, antes de a gente começar, eu quero avisar que isso aqui não é uma receita. Não é uma receita, galerinha. Então veja bem, não é algo pronto, né? Inacabado. Porque assim, isso é muito relativo. Seria uma tese aqui de mestrado ou até mais, né? Para poder a gente encaixar o que seria o necessário, mas assim sendo, eu penso que é uma coisa ainda muito particular de cada um. Mas eu vou dar algumas dicas aqui pela experiência que nós temos. Não existem verdades aqui absolutas. O que pode ser maravilhoso para mim, por exemplo, pode ser completamente improdutivo para uma outra pessoa, para você que está ouvindo aí, né? Mas vamos lá. Galerinha, acreditamos que um bom estudo ele depende de algumas palavras, vamos dizer que sejam umas palavras-chave. Tipo, organização, né? Desapego, chamaria de desapego, chamaria também de metodologia, certo? Então, palavras-chave seriam essas: organização, desapego, metodologia. Vou colocar mais ainda, que eu gosto muito de falar, em disciplina e saber dar valor, valorizar o seu tempo. Porque eu tenho um podcast meu que exatamente eu falo sobre o tempo, né? Penso eu que a gente só dá tempo para aquilo que nos interessa. Eu explico lá no meu outro podcast. Ou no meu vídeo também no meu canal, o Amante da Biologia. É porque eu faço podcast e faço vídeo. Não sei se foi vídeo, acho que foi vídeo. Porque se você realmente se importar com alguma coisa, você vai, com certeza, você vai achar o mínimo que seja de um tempo para realizar aquilo ali. Isso vale para outras concepções da vida. Até para relações pessoais, amorosas, por que não? Você deixa de dar um tempo para o seu namorado, começa a inventar desculpa para sua esposa, se você é casado, é porque perdeu o interesse. Se você está na fila do banco para receber dinheiro, você vai enfrentar aquela fila, faça chuva ou faça sol, porque você vai receber seu dinheirinho que vai lhe servir. Isso é da importância para o seu tempo, seja ele 2 minutos, 4 minutos. Então isso é importante. Isso vale para tudo na vida. Beleza? Então quando alguém vem com desculpa que não tem tempo, rapaz, isso me deixa muito perturbado da cabeça. Mas vamos lá, o assunto hoje aqui é outro. Se bem que tem a ver. Olha, você se organizar é a parte mais difícil. Dentro dessas palavras-chave que eu falei aí. Às vezes quase impossível você se organizar. Galerinha. Isso para a maioria das pessoas. Entretanto, essa é a chave para o estudo de boa qualidade. Você deve planejar seus estudos, galerinha. É isso aí, levando em conta o quê? Quantidade de matérias a ser estudadas, quantidade de tempo disponível para cada matéria, tempo de pausa entre os assuntos. Por que não? Sim, você precisa de uma pausa. O encadeamento, ou seja, a sequência de estudos diária que você irá seguir, né? Dentro daquele cronograma pré-estabelecido por você. Essa coisa do cronograma, eu também acho que é muito individual. Ainda tem os imprevistos, sim, por que não? Eles existem. Olha,
Se você faz cursinho, por exemplo, pré-vestibular, algum preparatório, a organização ela é mais simples, certo? Ela segue a máxima: aula dada, aula estudada. Galerinha, aula dada, aula estudada. Ou seja, estude a matéria gradativamente, tão logo ela seja dada em curso, certo? Veja bem, eu sempre digo para meus alunos em sala de aula que aproveita o mesmo dia que ele foi à aula, né, que ele não vai ficar o dia todo na escola, no caso da vida escolar. E quando chegar em casa, repasse o que foi visto durante aquele dia, aquele conteúdo daquela aula. Mas não, muitos chegam em casa, jogam lá a sua bolsa, né, seus livros em cima do guarda-roupa, na estante. Às vezes deixa até na parte lá, na página que o professor encerrou, só pega no outro dia na hora de vir para a escola. Aí é que está a diferença entre o que é aluno e o que é ser estudante. Aluno é aquele que frequenta, vai às aulas, vai ao cursinho, né? Ele é assíduo, o aluno. Mas estudante é outra coisa. O estudante é mais solitário, o estudante ele é mais dedicado. O estudante é carrapato de professor. Ele pergunta, ele participa, realmente ele estuda. E tem o prazer ainda de estudar, né? Vamos lá, voltando aqui à nossa organização. Se você teve, por exemplo, uma aula sobre organelas celulares, você vai usar lá o texto teórico, claro, tem que ter a teoria correspondente a determinado assunto, né? E também faça os exercícios. No máximo no dia seguinte, tem que ter a aplicação sobre aquela teoria, a aplicabilidade. Galerinha, fazer bastante exercício é uma dica muito importante. Não deixe a matéria acumular, certo? É claro que sua realidade pode ser diferente, talvez você trabalhe, né? Ou faça uma outra atividade que vai acabar te prejudicando, né, num bom andamento dos estudos. Sendo assim, insista, reveja o máximo da matéria possível no tempo que se mostrar mais disponível. É aquela coisa, saber usar seu tempo. Se você não faz nenhum cursinho preparatório, né, ou seja, se estiver estudando por conta própria, geralmente os alunos que estudam por conta própria, ele tem uma base, ele teve uma boa vida escolar. A base, galerinha, é que eu falo de você assimilar da época escolar um determinado conteúdo e não apenas decorou. Eu chamo de memória RAM. Eu falo também em outros... Tem uma loucura comigo, em outros podcasts ou vídeos, memória RAM. Ou seja, você, no tempo certo, aprendeu, assimilou aquilo ali e não apenas decorou. Aí ficou a base, porque quando você revê aquele determinado assunto, você apenas vai lembrar. Quem aprende é igual a andar de bicicleta. Quem aprende a andar de bicicleta não esquece mais. É memória de elefante, memória RAM, certo? Aprender no tempo certo. Aprender na vida escolar, que é a melhor época que tem. Nesse caso, a organização, no caso que você estuda sozinho, ela tem que ser muito maior. Aí você vai atribuir um bom método, quando possível, né? Dividir seu tempo em 4 partes iguais. Veja bem, as 3 primeiras partes desse seu tempo serão usadas com o aprendizado e a última parte com a revisão. Vou dar um exemplo. Se você faz um concurso, por exemplo, público, daqui a 4 meses, você vai planejar toda a matéria para ser estudada em 3 meses e usar o último mês para utilizar como revisão. Isso é ainda mais importante quando o prazo é mais longo, como vestibular, por exemplo, no final do ano. Não é isso? Olha, você fazendo ou não um curso preparatório, se sobrar tempo, você tem que buscar materiais complementares. O motivo é simples. Por melhor que seja um autor, aí estou falando dos livros, ele ainda é humano e sempre pode abordar superficialmente um assunto, né, no qual você precisa de mais domínio. É isso que eu estou falando, para buscar as ferramentas complementares.
Aí entra a questão dos canais de videoaulas, que ajudam muito, investir em internet, grupos de estudos no WhatsApp, é uma ferramenta de estudo, que realmente seja grupo de estudos. Tem muitos por aí que não são grupo de estudo, são apenas grupos de conversa. Tem uma diferença entre grupo de estudos e grupo de conversas. Aí o aluno diz que não tem tempo para o WhatsApp, que acha que é perda de tempo. Olha, então ele não escolheu certo o grupo de estudos. Ele estava no grupo de conversa e não se deu conta. Tem que ter disciplina até para escolher grupos realmente que tem foco, tanto de WhatsApp quanto de Facebook, grupos de estudo no Instagram, que tem vários. Busque outras ferramentas, porque muitas das vezes essas ferramentas te trazem coisas novas e diversificadas, né? Porque ali vai ter vários alunos de diferentes culturas e de diferentes bases, né, que vão estar te ajudando. E você também tem o que contribuir. Olha, o livro didático ele é perfeito também. Eu sempre digo, aluno que estuda por livro didático é aluno competitivo. Mas você vai só revendo as edições. Você tem mais chance de se diferenciar dos demais candidatos. Você vai ter mais qualidade de estudos, porque você está se mostrando um estudante de fato, aquele que abre o livro. Você vai ser diferenciado, com certeza. Agora, você também é humano, né? Você tem que estabelecer uma pausa entre os assuntos, para que você possa ser mais produtivo, né? Estabeleça também um fim de semana como pausa. Procure fazer algo diferente dos estudos, por que não? Ao menos no domingo. No mais, é uma dedicação total, certo? Então veja bem, eu também falo o seguinte, você pode usar até o feriado para estudar. Galerinha, não é que você vai usar todo o dia do feriado ou do final de semana só para estar estudando. Final de semana, dia de finados, dia de feriado, estabeleça 1 hora ou 2. O restante tu vai lá fazer tua curtição. Mas estude todos os dias. É uma dica. Ó, quanto tempo, né? Quanto você deve estudar diariamente? Não é errado acreditar que o aluno que estude 10 ou mais horas por dia, necessariamente ele terá uma qualidade de aprendizado melhor que outro que estuda, por exemplo, 4 horas. Isso não quer dizer que você deva estudar pouco, né? Ou mesmo que você deva pré-estabelecer um limite de horas a ser cumprido. O ideal é esquecer o relógio, galerinha, e se aprofundar no que você está fazendo naquele momento, com dedicação. Ficou cansado? Dê uma pequena pausa. Seu corpo merece. Mude um pouco de assunto. É uma outra dica. Estudos alternados. Mude um pouco de assunto. Vai ler outra coisa. Não deu para ver aquele assunto naquele dia todo? Veja no dia seguinte. Estudar por fragmentos, né? Durma, gente. Olha o sono. Sempre com a consciência tranquila. Descanse. Você vai ter um efeito melhor. Porque é durante o sono que teu cérebro vai processar todas as informações que você aprendeu ali durante o dia. Galerinha, dormir bem é muito legal. Aliás, não descuide do seu sono. Se estudar demais e começar a deixar de dormir, tua capacidade de assimilação, galerinha, consequentemente irá diminuir na mesma proporção, sensivelmente. E só para constar, veja bem, bons estudantes dificilmente estudam menos que 4 horas por dia. Isso não quer dizer que você tem que estudar exatamente 4 horas por dia. Só para dizer que está fazendo essa obrigação. Não é isso. Não é o tempo que você aplica que é o mais importante, mas como você aplica esse tempo. Repetindo, não é o tempo que você aplica o mais importante, mas como você aplica esse tempo. Olha, imprevistos acontecem em todas as áreas, inclusive nas de estudos. Galerinha, às vezes uma matéria demanda mais tempo que o normal,
outras acabam se mostrando muito mais triviais do que o esperado. Talvez aconteça de você ficar doente, né? Ou ter um compromisso inadiável. Não se preocupe. Atrasar um pouco apenas, galerinha, é algo absolutamente normal. É na dinâmica do aprendizado. As diferentes matérias, elas possuem necessidades também diferentes. Isso precisa ser levado em conta quando você está organizando seus estudos. Vale a pena ressaltar, você precisa sempre do conhecimento prático e do conhecimento teórico de cada matéria, certo? Quer ver, ó? Por exemplo, na matemática, os exercícios, conhecimento prático, são mais importantes que a teoria, que é o conhecimento teórico. Isso não quer dizer que você deva descuidar da teoria, mas será muito mais importante que você tenha experiência na manipulação de cálculos, né, do que ser um dicionário de fórmulas ambulante. Priorize os exercícios. Galerinha, por exemplo aqui, na língua portuguesa, olha, na língua portuguesa a situação ela se inverte. A teoria ela passa a ser mais importante que os exercícios. Isso não significa que você não deva fazer os exercícios. É muito pelo contrário. Exercícios sempre são importantes em qualquer matéria, inclusive nas matérias humanas. Galerinha. O que você deve fazer é dar mais atenção à teoria que aos exercícios, mas sem descuidar deles. Faça todos, no caso da língua portuguesa. Outra coisa importante, nas ciências humanas, ainda mais que nas exatas ainda, né? Comparado com as exatas, complementação é importante. Ou seja, nas humanas, se você tiver tempo sobrando, é interessante buscar materiais adicionais, galerinha, para complementar a teoria das apostilas, ou mesmo dos livros que você já tem. Dificilmente, entenda-se, quase nunca, um bom autor ele faz um material didático impecável em todos os assuntos abordados. Então, como estudar? Olha, como eu já disse, valorize o conhecimento teórico sem deixar de lado os exercícios. No caso dos cursinhos, dos concursos públicos, desculpe. No caso dos concursos públicos, por exemplo, no meio de vestibular, dê atenção à gramática. Ela é muito cobrada. Em especial, habitue-se com essa nova aí, né? Nova ortografia, reforma, né? Atente também para a interpretação de textos. Nos vestibulares, o foco deve estar na interpretação de texto. Todo mundo sabe disso. Cada vez mais frequente e exigente nos vestibulares e Enem. Obras literárias, capacidade de redigir bons textos. Refaça, né, redações. Continue fazendo. Use lá os professores no ensaio, né? No ensaio fotográfico. Para ele corrigir suas redações. Professores que você conhece, né? Ou até amigos mesmo que saíram bem em outros vestibulares e Enem. Atualmente, os bons vestibulares, eles deixam um pouco de lado as velhas bitolas, né? Aquelas coisas que chamam de velhas bitolas. Eles se prendem à capacidade de interpretação e raciocínio. Aquelas regrinhas básicas não se fala muito mais. É só interpretação. Certo, galerinha? É uma dica de humanas e de língua portuguesa. Agora, na biologia, que é a única representante, né, das matérias biológicas, no ensino médio, por exemplo, é a única. A biologia ela costuma ser dita como uma matéria fácil. É isso aí que você se engana, galerinha. Lê do engano. Uma prova complexa de biologia ela pode envolver aspectos bem complicados. Por exemplo, lá na botânica, aquela nomenclatura, né, que não é muito trivial para um vestibulando, né? Que ele não estiver ali totalmente treinado dentro da taxonomia. Dessa forma, as questões de genética também, elas podem envolver probabilidades, cálculos, né? Que é digno de uma prova de matemática, né, galerinha? O importante é que você seja bem preparado nos mais diversos aspectos, ainda de que de uma forma geral. Ela não seja a matéria mais temida nos vestibulares e Enem, a biologia, não é mais temida, né? Mas, em alguns casos, tem alunos que têm uma certa rejeição, né? Eu chamo de rejeição.
alguma disciplina, no caso a biologia, ele não consegue, em função daqueles termos científicos, né, aquelas pronúncias, em função da sinonímia, que tem muito em biologia, uma coisa quer dizer a mesma coisa que outra. Mas a biologia, se eu for falar de biologia, que sou suspeito de falar de biologia, né, mas ela tem que ser dada de forma que use uma analogia para o aluno assimilar melhor aqueles termos ali. Comparação. Porque a biologia é uma disciplina do dia a dia. E a gente sabe que nos vestibulares, hoje, e no Enem, o mais cobrado em biologia é a parte de meio ambiente. É cerca de 40% a 50%, é só ecologia. Aí você divide lá as outras áreas. Biotecnologia, fisiologia também é muito cobrado, célula. Então, é show de bola. Tem muito grupo de estudo aí, né? Não de conversa, de estudo bons de biologia e professores que são verdadeiros expoentes, né? Na mídia social. E vocês sabem melhor do que eu de quem eu estou falando. Galerinha, você deve também considerar, nessa dica de como estudar, que a gente chama de dois aspectos importantes. É a síndrome da calculadora e a síndrome do gabarito. Galerinha, síndrome da calculadora e a síndrome do gabarito. Olha, a síndrome da calculadora, ela aflige principalmente os estudantes de exatas, né? Que ele adora subestimar as contas presentes em seus exercícios. Essa continha eu sei fazer, nem vou perder meu tempo com isso. E então o aluno usa, de forma indiscriminada, a velha maquininha para chegar ao resultado, sem se dar conta, hoje nos celulares tem, né? Sem se dar conta do enorme mal que está fazendo a si próprio. Galerinha, olha, usar a calculadora deixa teu cérebro preguiçoso, gente. Faz com que você fique mais lento. Numa situação real de prova, você fica mais lento. Afinal, você ficou 1 ano sem fazer nenhuma conta no papel. Tem um ditado que diz que você aprende escrevendo, gente. O cérebro reconhece aquilo ali, ajuda a absorver o conhecimento, exercitando aquilo ali. É verdade. Além de fazer as contas mais lentamente, você as fará com menos segurança e com menos precisão, no caso da calculadora. Suas chances de erro serão consideravelmente maiores, sem falar no tempo perdido. Aposente sua calculadora. Calculadora de vestibulando é o braço e o cérebro. E a síndrome, professor, do gabarito? Essa todo mundo sabe. É aquela coisa. É a mesma síndrome de fazer prova nas escolas. Compulsão incontrolável de olhar o gabarito. Muitas das vezes, mesmo antes de sequer começar o exercício, olhar o gabarito frequentemente aumenta muito a insegurança. Se você tiver 30 exercícios para fazer, faça os 30 e só depois confira o gabarito. Tem aluno, estudante, que é apaixonado por gabarito. Ele nem tenta fazer a questão. Na escola é apaixonado por prova. Uma coisa que me perturba também, quando o aluno diz que não tem tempo, já falei, e quando o aluno pergunta por prova. Professor, quando é que vai ser a prova? Tu tá na metade da matéria, o aluno já quer saber quando vai ser a prova. Para ele o importante é nota. Alunos de escola particular principalmente. Ele quer tirar a nota boa. Não está nem aí se ele aprendeu o conteúdo. Já me deu vontade de dizer algumas vezes em sala assim, tu quer nota? Eu vou te dar tua nota. Tu quer quanto? Diz aí, 9, 10? Está aqui. Agora, vamos lá. O que você aprendeu? Pelo amor de Deus, me compre um bode, como a gente diz aqui, né? No meu estado. Então, galera, agora eu vou, para fechar, falar de um assunto que eu considero o mais importante, né? É abdicar de algo ou desapegar. Veja bem, se você gosta de biologia, aí o outro diz, eu amo química, eu amo história. Independentemente dos nossos gostos pessoais, galerinha, temos que levar em conta qual a nossa realidade, nosso objetivo e nosso foco. Se você vai prestar um vestibular no fim do ano, digamos, medicina. Medicina. Projeto para passar em medicina são 3 anos no mínimo. Esqueçam quem já passou, ou o parente
mala que diz que tu tem que passar porque teu primo passou. Se você presta um vestibular ao fim do ano, digamos, para medicina, e detesta física, é melhor rever seus conceitos. Se começar a colocar na cabeça, eu detesto física, isso poderá se tornar um entrave tão grande que o impedirá de atingir seu real objetivo, que é a medicina. Galerinha, temos que ter maturidade, esquecer dos gostos pessoais e estudar todas as matérias com o mesmo fim, com o mesmo afinco, sem paixões. Certo, galerinha? Se você agir com essa maturidade, estará a um passo de atingir seus reais objetivos. Desapego é a chave para se atingir muitos objetivos na vida, inclusive uma boa vaga na faculdade dos seus sonhos. E abdicar de umas coisas que você fazia antes para estudar. Não é que você vai deixar de fazer as coisas, mas abdicar sempre é bom. Certo? E a metodologia empregada por você, concluindo, é muito individual, né? A metodologia nos mostra a forma de nós abordarmos, determinado problema. Ela é importante, professor. Mais do que nunca que você se mostre metódico em alguma coisa. Que você se comprometa a seguir a rotina de estudos, que traçou para si mesmo, exceto quando a mesma se mostrar ineficiente. Rotina do Allan Calvé, rotina da Beth, rotina da Karine, rotina do Bruno. Galera, é isso aí. Quantas vezes a gente vê alunos começando a todo pique? É que nem grupo de estudos. No começo é uma ebulição, depois eles esquecem o grupo. Ficam ali passivos. Isso também é outra coisa, me perturba muito. Sim. Quantas vezes vemos alunos começando a todo pique, 2 meses depois, completamente desmotivados? Sabe-se lá por qual motivo? Não desista. Não importa se você usa fichário, caderno, carvão, lápis, caneta. Não interessa isso. Fichário, caderno. O que você tiver de materiais. Se usa lápis, lapiseira. Mas faça uma promessa pessoal. Dá o melhor de si. Qualquer que seja a metodologia que você escolheu. Abraços, comentem que para mim é importante, para eu me motivar a continuar com esse meu projeto de ajudar as pessoas a estudar. Bons estudos, abraço do professor Allan Calvé, dos amantes da biologia.